Seja muito bem-vindo, este é o quadro 30 Minutos de EBD. Eu sou o professor Júnior Mendes e aqui eu comento a lição da Escola Bíblica Dominical publicada pela CPAD. E neste domingo nós vamos estudar a lição que tem como título o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Iremos estudar como a Igreja de Jerusalém começou, enfim, cumprir completamente o ID de Jesus, que contemplava não somente Jerusalém, Judéia, Samaria, mas também os confins da terra. A ordem de Cristo é que este evangelho fosse anunciado até os confins da terra. E por fim a igreja começa a proclamar este evangelho para as outras nações, e aí nós temos o que é chamado de missões transcultural, quando o evangelho entra na cidade de Antioquia, a partir de crentes que foram dispersos por conta da perseguição que desencadeou-se por ocasião da morte de Estevão, já estudado no capítulo 8 deste livro. Esses crentes que são dispersos, e a gente aprendeu que Filipe desceu para Samaria, então o evangelho naquele momento sai de Jerusalém e vai para Samaria, mas quando chegamos no capítulo 11, Lucas vai registrar que este evangelho também vai para demais cidades ou outras cidades e, enfim, alcançar também aos gentios. Vejamos o que diz a introdução desta lição. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Exatamente isto. A ordem de Cristo é: ide por todas as nações, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, registra também esta ordem de Cristo, quando ele disse: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o evangelho deveria sim começar em Jerusalém, mas a partir dali ele deveria se espalhar para todo o mundo. E a lição que nós estamos estudando vai tratar exatamente deste assunto, como este evangelho agora chega às outras nações e ele é pregado aos gentios, aos pagãos, às pessoas que não faziam parte ou não eram, na verdade, adeptas do judaísmo. O escritor continua dizendo: esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um bom exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas, sobretudo, nos levar a agir como eles. Veja que o escritor, ele especifica que esses crentes que levam o evangelho para Antioquia, eles eram leigos. Em que sentido? Não faziam parte do ministério. Não eram apóstolos, não eram presbíteros, não eram diáconos. Eram crentes que, podemos assim dizer, do meio do povo, mas que estavam capacitados por Deus para anunciar a palavra do evangelho. Quando, na verdade, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que o evangelho pode ser e deve ser anunciado por qualquer crente que tenha uma vida de piedade, qualquer crente que esteja auxiliado pelo Espírito Santo. Ele pode anunciar o evangelho, ele não precisa necessariamente fazer parte do ministério da igreja. Aliás, há um erro muito comum que acontece no meio dos crentes, de que alguns pensam que pregar o evangelho, fazer missões, compete apenas a quem é do ministério. E, na verdade, isto é um engano, porque nós estamos estudando hoje, com esta lição, que os crentes leigos, ou seja, que não faziam parte do ministério, foi quem levou o evangelho às outras nações, foi quem pregou o evangelho às pessoas pagãs. E este evangelho agora está sendo anunciado até os confins da terra, através destes irmãos que tinham uma consciência missionária. Então é somente ter uma consciência missionária, é somente o crente saber da sua responsabilidade, do seu chamado de pregar este evangelho, de anunciar a salvação em Cristo Jesus, e auxiliado pelo Espírito Santo, esse crente se torna um instrumento nas mãos de Deus.
Então agora o evangelho está indo além das fronteiras de Israel. Ele está alcançando as demais nações. E isto é feito exatamente, como já dissemos, por pessoas, por crentes, que estão tomados de uma consciência missionária, que entenderam o seu chamado, que compreenderam a missão e que fizeram aquilo que lhe estava sobre a sua responsabilidade. E mesmo diante de perseguição, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de tribulações, estes crentes não recuaram. Eles não ficaram temerosos, eles não abandonaram o caminho, eles não deixaram de fazer a obra de Deus. A perseguição que desencadeou-se contra a igreja de Jerusalém empurrou estes crentes para cumprir exatamente a vontade de Cristo, que era anunciar este evangelho a todas as nações. Então, o que foi que aconteceu quando esses crentes chegam em Antioquia? Eles testemunham de Jesus Cristo, eles pregam a palavra de Deus, eles pregam o evangelho de Cristo, porque eles tinham esta missão. E é exatamente isto que a lição vai nos ensinar. O escritor vai nos dizer exatamente isto, que o crente, ele deve estar imbuído dessa consciência missionária e onde ele estiver, ele pode falar de Cristo, ele pode anunciar o evangelho aos pecadores, ele pode dizer que existe um Salvador. Ele não precisa que outras pessoas o mandem fazer isto, nem mesmo que ele esteja fazendo parte de algum corpo ministerial ou algum corpo missionário. E que esta missão pode acontecer exatamente aonde o crente se encontra. Olha o que diz o segundo tópico da lição, o primeiro tópico da lição, no segundo subtópico, a respeito dos crentes que foram dispersos. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos, mais uma vez, conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso, conforme já citamos Mateus 28, 19 e Atos 1 e 8, somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. E não existe outro meio de que ou para que uma igreja possa crescer a não ser através da missão, do evangelismo. O evangelismo nas ruas, o evangelismo pessoal, o evangelismo a partir de realização de cruzadas, mas o evangelismo também no seu ambiente de trabalho, o evangelismo também no seu ambiente escolar, o evangelismo na faculdade, onde o crente, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de fé e consciente desta missão estiver, ele pode se tornar ali um missionário e pode sim fazer missões ali naquele lugar e espalhar a palavra de Deus, porque esse é o chamado de Cristo para cada crente. Este, na verdade, é uma ordem de Cristo, esta, na verdade, é uma ordem de Cristo para todo crente. Foi Jesus quem disse: ide por todo o mundo, pregai, ide por todo o mundo, anunciai, fazei discípulos, ensinai. E quando nós temos esta consciência, quando o crente tem esta consciência, ele não perde oportunidade de falar a respeito do amor de Cristo, a falar a respeito da salvação, da tão poderosa salvação que Cristo proveu para todas as pessoas, para o mais vil pecador. A lição vai nos informar que Antioquia era uma das grandes cidades do Império Romano, aliás, uma das 3 maiores cidades do Império Romano. Portanto, pregar o evangelho ali era desafiador. Um lugar cheio de pagãos, cheio de pessoas que adoravam outros deuses, que não conheciam o Deus Criador, o Deus dos céus, e muito menos a Jesus Cristo, seu Filho. Então esses crentes comuns chegaram ali para fazer esta obra, e isto se torna possível porque eles estavam capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Esses crentes estavam cheios de fé, esses crentes estavam cheios de ousadia e de poder do Espírito Santo. E somente assim puderam fazer esta obra e a fizeram com eficácia. Por quê? Porque o texto vai nos dizer que a igreja de Antioquia vai se tornar também um centro missionário, uma igreja que vai enviar missionários para outros lugares.
mas ela começa a partir da pregação, a partir do testemunho, a partir das missões ou do evangelismo de crentes comuns. Olha o que o escritor nos diz aqui no subtópico 3º do primeiro tópico da lição. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento, conforme está em Atos 13, versículo 1 a 4. Quando a gente lê Atos 13, do 1 a 4, a gente vai ver que a igreja de Antioquia agora, naquele momento, estava com profetas, doutores, e que a partir dali o Espírito Santo instrui aqueles homens a enviarem a Paulo e a Barnabé na primeira missão, no que podemos chamar de missão da igreja local. Então, é em Antioquia que começa este trabalho de enviar missionários para outros lugares, sustentados ou enviados por uma igreja local. E diz o texto que eles jejuavam, que eles oravam, e o Espírito Santo chegou e revelou a eles: olha, separe Paulo e Barnabé para uma missão que eu tenho separado para eles. E eles fizeram isso e enviaram Paulo e Barnabé. Mas antes disto, antes de chegar a este ponto, esta igreja ela começa com esses crentes comuns, ela começa com esses crentes que vieram por conta da perseguição e que anunciaram o evangelho ali em Antioquia, mas o fizeram cheio do Espírito Santo de Deus, capacitado pelo Espírito. O escritor ainda continua dizendo o seguinte: eram cristãos anônimos e leigos. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos. E por que eles foram bem-sucedidos? Porque a mão de Deus estava com eles. Porque o Espírito de Deus estava com aqueles crentes. Porque eles estavam auxiliados pelo poder de Deus. O escritor continua dizendo o seguinte: esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou cargo, mas a capacitação do Senhor. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Então veja, e aqui já podemos trazer uma aplicação pessoal, porque encontramos crentes que ficam preocupados com cargos, com posições, em algumas vezes até disputando, ou numa forma de disputa de posições eclesiásticas, de cargos eclesiásticos, sem se dar conta que o mais importante é estar cheio do Espírito Santo, sem se dar conta que o mais importante é que a boa mão do Senhor esteja com ele. Porque um cargo ou uma função na igreja, em um crente que não tem o Espírito Santo, que não está cheio do Espírito Santo, que não tem uma vida de piedade, de nada adianta, de nada serve, não gera absolutamente nada. Esse crente acaba sendo alguém que ocupa uma posição, mas é estéril, não gera fruto. Por quê? Porque não está capacitado pelo Espírito Santo, porque não busca ter uma vida de piedade. Então, não estamos de maneira nenhuma desprezando cargos, funções, não de maneira nenhuma. Isto é importantíssimo e é necessário na igreja, na estrutura eclesiástica da igreja. Mas, muito mais importante, é que aqueles que ocupam cargos, que ocupam funções na igreja, estejam cheios do Espírito Santo. E também aqueles que não ocupam função nem cargos excepcionais na igreja, também estejam cheios do Espírito Santo. E que possam fazer a obra de Deus, e que possam pregar o Evangelho de Deus, e que possam testemunhar com fé e com poder a respeito do nome de Jesus Cristo. Isto o que é necessário para a igreja de Deus. É isso que é importante para a igreja do Senhor Jesus. Então, conforme nós já estudamos, o Evangelho é primeiro anunciado aos judeus. Os judeus ali da Palestina, que falava o hebraico, falava o aramaico, e também aos judeus de fala grega, os chamados judeus helenistas, que não falavam o aramaico nem o hebraico, falavam o grego,
mas, portanto, eram judeus que esperavam o Messias, que criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois deste evangelho, ele vai para Samaria. Em Samaria também ele é anunciado para judeus. São chamados de judeus mestiços, mas ainda assim judeus que também criam na palavra do Antigo Testamento, que também esperavam o Messias. Mas esta missão agora, registrada por Lucas no capítulo 11, este evangelho ele vai ser pregado a pessoas de origens pagãs, ou seja, pessoas que não eram judias. Vejamos o que diz o autor a respeito desse assunto no tópico 2 e subtópico 1 da lição. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante, de acordo com estudiosos. Ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando no mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Portanto, neste momento, a igreja, sim, está levando a palavra até os confins da terra, conforme havia sido ordenado por Jesus Cristo. E mais desafiador do que pregar o evangelho para os judeus era pregar o evangelho para os pagãos. Por quê? Porque os judeus, na verdade, já esperavam o Messias. Então, todo aquele contexto da religião judaica apontavam para a vinda de um Salvador, de um Messias, de um libertador. E quando a mensagem do Evangelho é pregada para os judeus, é pregada exatamente mostrando Jesus como esse Messias, apresentando Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e, portanto, ele era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo para salvar os judeus e a todas as pessoas. Mas agora esses judeus estão pregando para as pessoas que não estavam esperando o Messias, que, aliás, sequer conheciam a respeito deste assunto. Para pessoas que não criam em um único Deus, como fazia Israel, porque Israel cria apenas no único Deus, no Deus Jeová, no Deus do Antigo Testamento. Mas agora esses cristãos que estão pregando em Antioquia, esses judeus, perdão, que estão pregando em Antioquia, estão pregando para pessoas que creem em muitos deuses, que acreditavam em fazer suas preces, suas orações para muitos deuses. E agora como pregar este evangelho? Como anunciar este Messias? Na verdade, estes crentes, estes irmãos, cheios do Espírito Santo, contextualizaram a mensagem. De que maneira? No lugar de apresentar Jesus como Messias, eles apresentaram Jesus como Senhor e Salvador do mundo. Eles apresentaram Jesus como verdadeiro e único Deus. Então aqueles crentes contextualizaram a mensagem para que houvesse uma compreensão daquilo, que eles estavam pregando, que eles estavam ensinando. Isso é importante, isso traz uma lição importante para nós a respeito de como devemos pregar o Evangelho, de como devemos anunciar o Evangelho. É preciso, de alguma forma, conhecer o ambiente onde estamos pregando, conhecer a cultura das pessoas para quem estamos pregando, conhecer a fé daquelas pessoas, no que aquelas pessoas acreditam, o que aquelas pessoas esperam, para podermos pregar e apresentar a ela a mensagem que vai de encontro às suas necessidades, que vai de encontro àquilo que ela, de alguma forma, espera ou aguarda. Então veja, não adiantava de maneira nenhuma esses crentes pregarem lá a respeito do Messias, que o Messias havia chegado, porque eles não saberiam, eles não entenderiam do que se tratava. Mas eles apresentaram Jesus como o Senhor, como o único e verdadeiro Deus. E ali a palavra começa a crescer, a fé começa a nascer no coração daquelas pessoas que abandonam a idolatria e agora passam a crer somente em Jesus. Na frente a gente vai ser informado que é justamente em Antioquia que aqueles irmãos, aqueles crentes que chegaram ali, são chamados pela primeira vez de cristãos, cujo significado da palavra é pequenos Cristo, ou alguém que se parece com Cristo.
Isso acontecia justamente por causa da mensagem que eles pregavam, por causa da pessoa de Cristo que ele apresentava. E aqueles crentes se tornam agora conhecidos como cristãos. Já haviam sido conhecidos como irmãos, já haviam sido mencionados como aqueles do caminho, como fiéis, como discípulos, como crentes, e agora são conhecidos como cristãos, como aqueles que seguem a Cristo. O escritor da lição vai enfatizar que ser chamado de cristão ou ser considerado cristão não tem a ver simplesmente com um título, com um rótulo que alguém recebe, mas está diretamente relacionado com o seu modo de viver. São pessoas que vivem ou buscam viver de maneira a parecer-se cada dia mais com Cristo. Portanto, cristãos, não diz respeito a um título, não diz respeito simplesmente a um rótulo que alguém recebeu. É um modo de vida. E o escritor da lição deixa isso claro no último subtópico do tópico 2, quando ele diz o seguinte: o que realmente define o cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. Então, o que definiam aquelas pessoas como cristãs era simplesmente o seu modo de viver, o seu modo de proceder, a sua fé manifestada, as suas atitudes e a sua mensagem. Nós vivemos numa época em que há de se valorizar, ou tem se valorizado títulos, tem se valorizado muito a questão da aparência, a questão do rótulo, a questão da posição. E mais uma vez, não estamos de maneira nenhuma desprezando estas coisas aqui, mas estamos dizendo que quando essas coisas existem, mas não existe uma essência de um verdadeiro cristianismo, isso não tem valor. Um título sem a pessoa ter uma identidade verdadeira com o Evangelho de Cristo não gera absolutamente nada, não tem valor. O escritor da lição continua dizendo o seguinte, olha: segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus dado pela graça. Então isso é ser cristão, é crer em Jesus, é ter abandonado o pecado, é ter convicção da sua salvação, é viver de maneira a testemunhar de uma vida nova e transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso sim vai caracterizar a identidade de alguém como um cristão. A sua identidade não está fundamentada nos títulos que ela tem, não está fundamentada no título ou que alguém considere ela simplesmente porque ela tem um segmento, mas sim porque ela vive, ela crê e vive aquilo em que ela crê. Ela vive a palavra de Deus. E isto é ser cristão. Um outro assunto abordado pelo escritor é o discipulado para os novos crentes. Ele vai nos mostrar que aquela igreja de Antioquia começa a crescer, as pessoas começam a crer em Jesus, e esta notícia chega em Jerusalém. E a igreja de Jerusalém se preocupa em enviar alguém para proceder com essa instrução. E eles mandam um homem chamado Barnabé, um discípulo chamado Barnabé, que era alguém que era muito benquisto e tinha bastante relevância no que diz respeito ao seu testemunho de vida perante a igreja que estava em Jerusalém. Quando Barnabé chega lá em Antioquia, ele vai encontrar aqueles crentes que estão animados, que estão fervorosos, que estão agora vivendo uma vida de piedade, e ele vai instruir estes crentes, encorajar estes crentes a permanecerem na fé. Mas ele faz algo que é extremamente relevante e que traz um ensinamento bastante profundo para nós e para a igreja de todos os tempos. Barnabé vai até Tarso buscar Saulo, nada mais, nada menos do que Saulo, ou Paulo, como vem a ser conhecido depois, para que Paulo, juntamente com ele,
procedam ou façam um trabalho de discipulado naquela igreja. Porque entende que o novo convertido precisa ser instruído a partir das doutrinas bíblicas. Uma igreja que ganha muito crente, mas não discipula, esta igreja acaba perdendo na mesma proporção que ganha. Acontece que muitas vezes as pessoas aceitam a fé em Cristo, mas ficam sem o discipulado, sem o ensino. E por não haver ensino, elas acabam enfraquecidas, elas acabam, algumas vezes, fraquejando na fé. O escritor vai nos dizer exatamente que aquela igreja de Antioquia era uma igreja que crescia, mas também que era uma igreja discipuladora. E que o apóstolo Paulo, que vem se tornar depois o apóstolo Paulo, se torna um dos discipuladores daquela igreja. O escritor diz o seguinte aqui: contudo, logo percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. E assim foi feito. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos 11, 26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Uma igreja que tem discipulado é uma igreja forte, é uma igreja que cresce sadia, é uma igreja que os crentes crescem de maneira correta, que se tornam crentes maduros. Igrejas que não prezam pelo discipulado, geralmente os novos convertidos não são instruídos no caminho, não são instruídos nas doutrinas básicas do cristianismo, e esse crescimento acontece de forma defeituosa, esse crescimento acontece de forma desordenada. E aqui está uma grande lição para nós, uma grande lição para a liderança, para aqueles que estão à frente de igrejas que precisam ter este cuidado de discipular novos convertidos. Recentemente estive com um pastor e muito me alegrou quando ele disse a mim: irmão Júnior, eu realizei hoje um batismo de 12 crentes. E existem outros para serem batizados, outros novos convertidos. Mas aqui nós só batizamos crentes que passam pelo discipulado. E aquilo alegrou meu coração. Estas palavras deste pastor, deste amado obreiro, encheu minha alma de alegria, porque é um pastor que se preocupa exatamente em ensinar os novos convertidos a respeito da fé, a respeito das doutrinas. E ele disse: existem novos convertidos aguardando o outro batismo, porque nós estamos instruindo eles a partir do discipulado. Veja que coisa maravilhosa, que coisa digna de nós glorificarmos a Jesus. Então aqui fica esta lição para a gente. E para concluirmos a lição, ou chegando à conclusão da lição, o escritor vai dizer o seguinte: o que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Portanto, aonde você estiver, na escola, no seu trabalho, no seu dia a dia, no meio dos seus parentes não crentes, na rua, na feira, em qualquer oportunidade, o apóstolo Paulo nos instrui: pregai a tempo e a fora de tempo. Pregue a palavra de Deus, meu irmão. Testemunhe da sua fé. Conte para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, como Ele perdoou os seus pecados, como Ele te salvou, como Ele te resgatou, como você está cheio das convicções do Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, eu e você recebemos uma ordem direta de Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e se batizar será salvo. Em outra parte, Jesus disse: ide e ensinai a todas as nações, ensinando-as a guardarem todas as coisas. Eis que eu estou convosco até os confins dos tempos. Então, esta ordem precisa ser cumprida. E é meu dever e é seu dever cumpri-la para a glória do nome de Jesus. E se você ficou até aqui, eu compreendo que esse conteúdo tem importância para você. Portanto, eu quero pedir para que você deixe o seu comentário, para que você curta este vídeo, compartilhe este vídeo com outras pessoas. E que, se você não for inscrito, você se inscreva neste canal e ative o sininho, porque semanalmente nós estamos publicando vídeos com este conteúdo.